E aí, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do curso de Histologia e hoje nós comentaremos acerca do tecido epitelial. Vem comigo após a vinheta. Primeiro ponto, a gente precisa fazer uma introdução introdutória ao sistema epitelial, ao tecido epitelial. Simplificadamente, quais são as características que vai aí definir o tecido epitelial? Primeiro ponto, o tecido epitelial ele é composto por células justas postas, ou, em outras palavras, a gente pode imaginar que as células que fazem parte do tecido epitelial, elas estão muito aderidas, muito unidas umas às outras. Além disso, um aspecto que é muito importante e visual aqui no tecido epitelial é que você tem uma substância intercelular muito escassa, isto é, muito pouca ou, em algumas ocasiões, ausentes. Além disso, um outro aspecto muito importante, já atrelado aí com a primeira característica, é que quando a gente fala de tecido epitelial, a gente vê uma alta frequência de desmossomos, interdigitações, zônulas de oclusão, que nada mais são do que especializações da membrana plasmática que vão tornar essas células extremamente aderidas umas às outras. Apresenta aí um rol de várias células com uma morfologia variada, como por exemplo, você pode ter pavimentosas, cúbicas, prismáticas e etc. A gente vai dar uma olhadinha mais adiante acerca da morfologia. É um tecido avascularizado, isto é, não tem vasculatura própria. Então, a gente vai ver que isso daqui está diretamente atrelado à lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, que por sua vez apresenta vascularização e vai fornecer nutrientes e oxigênio aí para o tecido epitelial, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho, beleza? Por hora, se atentem a isso. É um tecido extremamente inervado. Então, o que que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, da pele, vocês vão já intuitivamente pensar, pô, tem uma porrada de várias terminações nervosas. E isso daqui é um aspecto interessante. E a gente vai ver que tem uma associação muito importante com aspectos fisiológicos e com a questão de reconhecimento do meio. E, por fim, mas não menos importante, quando a gente pensa no tecido epitelial, as células dela são constantemente renovadas, ou seja, ah, diariamente está tendo uma atividade mitótica muito intensa. E aí a gente pode ter dois tipos de tecidos epiteliais. O tecido epitelial de revestimento, que a gente vai ver que tem uma função, e nós temos o epitélio aí secretor. E aí a gente pode exemplificar como funções aqui associadas ao sistema epitelial a questão de proteção do corpo, quando a gente comenta, por exemplo, da pele, ou até mesmo a questão de absorção de substâncias, quando a gente está falando da especialização ali do epitélio intestinal, e a percepção aqui das sensações, como também eu comentei anteriormente, a pele é composta aí por várias terminações que fazem essa percepção do meio. Mas não menos importante, a gente pode comentar inclusive da própria liberação de substâncias. Então a gente vai ver que tem glândulas que vai liberar substâncias endócrinas ou exócrinas, tá? Como eu falei para vocês, o tecido epitelial ele é justamente formado aqui por células que estão extremamente aderidas umas às outras. E nós temos uma porção aqui denominada como membrana basal, que é constituída pela lâmina basal e pela lâmina reticular. Provavelmente você esteja se perguntando, o que que é uma, o que que é outra? Vamos lá. A lâmina basal é basicamente uma porção aí que vai servir de apoio ao sistema epitelial. Ela está situada entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, beleza? E ela é formada basicamente por proteínas, que no caso aqui seria o colágeno do tipo 4. Já a lâmina reticular, por sua vez, faz parte do tecido conjuntivo e ela serve como um ponto de ancoragem. E quando você está falando da lâmina reticular, ela tem aqui colágeno do tipo 3, beleza? A somatória lâmina basal mais lâmina reticular, pessoal, forma o que a gente denomina como membrana basal. Dito isto, eu queria que você se atentasse ainda que pensando em um aspecto agora embriológico, o tecido epitelial ele pode ser basicamente originado das três camadas embrionárias, isto é, os três folhetos embrionários, a ectoderme, mesoderme e endoderme,
são capazes de originar tecido epitelial. O que acaba diferindo é o quê? O tipo de tecido, a localidade. Por exemplo, ectoderme vai formar epiderme, o epitélio da boca e as fossas nasais, a mesoderme, o epitélio do sistema digestório e respiratório, e a endoderme aí faz o quê? Um processo de revestimento de cavidades corpóreas fechadas e partes aqui do sistema urogenital, beleza? Por descargo de consciência, tem-se aqui uma outra esquematização, um fichamento aqui, folheto embrionário e o epitélio originado. Então, a endoderme, você tem aí epitélio digestório, tireoide, epitélio da bexiga, epitélio pulmonar. Mesoderme, epitélio de vasos sanguíneos e sistema excretor. E da ectoderme, você tem epitélio anal, bucal, epiderme, glândulas sebáceas, sudoríporas, glândulas mamárias e por aí vai, beleza? Aqui é novamente aquela constituição na qual eu falei que você tem aqui a membrana basal, que é um ponto de ancoragem aqui para o tecido epitelial, beleza? E como eu falei anteriormente, um aspecto importante que vocês precisam se ater é que o tecido epitelial ele é avascularizado, ou seja, não tem vascularização. E aí, consequentemente, logo aderido a ele, nós temos aqui a presença do tecido conjuntivo. E aí, consequentemente, a partir do tecido conjuntivo, você vai ter, por difusão, a liberação aqui de oxigênio e nutrientes do tecido epitelial, conjuntivo, perdão, para o epitelial, beleza? E uma observação aqui importante a ser descrita é que nós temos o endotélio, que nada mais é do que um revestimento dos vasos sanguíneos, tá? E aí, quando a gente fala de revestimento, comumente vocês têm uma noção, revestimento é só algo externo. Mas não, a gente pode ter esse revestimento internamente, que seria aqui o caso dos vasos sanguíneos, beleza? Não menos importante, eu comentei no início dessa aula que nós temos dois tipos de tecidos epiteliais. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Agora a gente vai dar uma destrinchada aqui bem brevemente acerca do tecido epitelial de revestimento. Vem comigo. Primeiro, a função do tecido epitelial de revestimento é basicamente fazer o recobrimento e proteção aqui da superfície externa e também das cavidades aqui internas do corpo. E a gente pode classificar esse tecido epitelial de revestimento como tecido epitelial simples, ou seja, é aquele tecido que apresenta uma única camada de células que estão apoiadas aqui sobre a lâmina basal. Exemplos aqui clássicos: endotélio, alvéolo pulmonares, mucosas variadas e as tubas uterinas. Nós temos aqui o epitélio estratificado, que é aquele a qual apresenta mais de uma camada de células que estarão apoiadas aqui sobre a lâmina basal, e exemplos clássicos são eles: a epiderme, várias mucosas, ducto glandular, conjuntiva, revestimento da bexiga. E por fim, nós temos o epitélio pseudoestratificado, que é basicamente uma situação na qual você tem um epitélio simples, ou seja, uma única camada. No entanto, se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, as células elas apresentam tamanhos diferentes e todas elas pegam aqui a lâmina basal, beleza? E aí os exemplos clássicos é a mucosa oral, traqueia, brônquios e etc. Beleza? Além disso, vocês devem estar se perguntando: Pro, mas como assim esse lance de camadas? Quando tu tem uma única camada, a gente sempre vai denominar esse epitélio de revestimento como um epitélio simples, ou seja, uma única camada de células, beleza? O epitélio estratificado é aquele que apresenta duas ou mais camadas de células, e o pseudoestratificado é uma única camada de células, mas como eu falei anteriormente, são células que apresentam morfologias e tamanhos diferentes. Mas, se vocês se atentarem, uma nota de rodapé é que todas essas células elas estão tocando aqui a lâmina basal, beleza? E agora, nós precisamos aqui descrever brevemente o tecido epitelial glandular. A função dele é basicamente apresentar as células aqui que são responsáveis pela produção de secreções. E aí, a quem não se lembra, a secreção nada mais é do que um produto metabólico que é lançado para fora do corpo com uma função específica, certo? Ou até mesmo dentro do corpo, quando a gente está falando de uma secreção endócrina.
E aí a gente classifica esse epitélio secretor como um epitélio que tem uma glândula merócrina, que é aquele que apresenta aqui a eliminação do produto secretado aqui sem partes citoplasmáticas. Então, por exemplo, glândulas lacrimais, salivares e sudoríparas apresentam apenas só secreção, mas você não tem extravasamento citoplasmático. Nós temos as glândulas apócrinas, que são aquelas que apresentam aqui produtos secretados, mas que apresentam uma parte do citoplasma, exemplos clássicos aqui, as glândulas mamárias e glândulas sudoríparas aqui da região axilar. E por fim, nós temos as glândulas holócrinas, que são aquelas que secretam tudo e, consequentemente, elas morrem quando elas acabam liberando essa secreção. Exemplo clássico são as glândulas sebáceas. Então, ó, só para vocês se situarem. Então, a glândula merócrina é aquela que vai liberar somente uma secreção e não libera nada do seu conteúdo citoplasmático. A apócrina, por sua vez, ela libera uma parte do conteúdo citoplasmático junto à secreção. E a alócrina, ela libera tanto a secreção quanto o produto aqui citoplasmático e, consequentemente, ela morre após a secreção aqui do produto, beleza? E além disso, a gente ainda precisa se ater que, a depender do local de secreção, de eliminação dessa secreção, perdão, a gente classifica as glândulas como endócrinas, ou seja, elas eliminam uma secreção dentro de vasos sanguíneos. Então, exemplos clássicos: hipófise, tireoide, paratireoide, por exemplo. Nós temos as glândulas exócrinas, que são aquelas que eliminam secreção para fora dos vasos sanguíneos, e aqui tem como exemplo básico as glândulas sudoríparas e salivares. E por fim, nós temos aqui as glândulas anfíncrinas, ou também denominadas como glândulas mistas, que são aquelas que possuem uma porção tanto endócrina quanto uma porção exócrina. Exemplo clássico são as glândulas aqui presentes no pâncreas, porque ora elas liberam secreções hormonais, como por exemplo insulina e o glucagon, ora elas liberam secreções digestivas, como o suco pancreático, beleza? Então, posto isto, atentem ainda que um detalhe importante sobre as glândulas é que, diferentemente do tecido epitelial de revestimento, elas não formam camadas, tá? É um aglomerado de células, mas elas não formam camadas, beleza? E por fim, para a gente finalizar e fechar nossa aula, eu queria só destacar aqui um aspecto acerca da morfologia das células epiteliais e como elas se organizam. Então, basicamente, nós temos aqui alguns tipos celulares. Nós temos células pavimentosas, que são basicamente células achatadas, tá bom? Nós temos células cúbicas, que apresentam aí um formato cuboide. Prismáticas, que podem também ser denominadas como colunares ou cilíndricas, que são aquelas células que apresentam um formato de prisma. E células de transição, que são células que basicamente elas vão mudando o seu formato. Então, ó, você tem aqui um epitélio simples, escamoso, cúbico, prismático, tá? E aqui, um tecido estratificado, ou seja, aquele que apresenta mais de uma camada de células, você tem aqui, ó, um estratificado cúbico, prismático, de transição, tá? E aí, eu quero que vocês ainda se atentem aqui, ó, no formato pavimentoso, cúbico, prismático e de transição, tá? Então, na transição, se vocês observarem, a morfologia ela é muito diversa, né? As células não são do mesmo formato. E aí, um aspecto importante ainda que pode ajudar vocês em eventuais provas é que é a camada mais superficial aí presente nesse tecido epitelial de revestimento que vai dar a classificação ao tecido, tá bom? Não podem esquecer isso. É essa camada superficial de células que dá a classificação aí ao tecido. E aí, alguns exemplos clássicos, ó, de tecido pseudoestratificado, simples pavimentoso, cúbico, prismático, tá bom? E aqui, vocês ainda precisam se atentar que o simples pavimentoso, ele facilita, por exemplo, a troca de substâncias. O prismático, ele está associado diretamente aqui com o aumento da superfície de contato. E o estratificado é uma situação na qual você vai ter aqui células que se renovam constantemente. Então, por exemplo, na pele, vocês vão perceber que a gente tem uma troca de pele constante, tá? E está aqui associado com uma proteção contra desidratação. Beleza?
E era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilhe o vídeo, vai me ajudar bastante. Se inscreva, ative aí o sininho de notificação. E por fim, um molde de boas coisas para vocês. Muito sucesso nos estudos. Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!